Pronto para avançarmos no estudo? Hoje nós iremos estudar o capítulo 3 do livro de Daniel. E o tema, prova de fogo. Esse é o tema que vamos estudar hoje. Lembra da história dos amigos de Daniel sendo lançados na fornalha de fogo ardente? Os jovens hebreus na fornalha é o tema de hoje. Antes, vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós e que agora a nossa mente se abra à compreensão e o nosso coração se abra à aceitação da Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, obrigado, amiga, por ter orado comigo. Vamos então ao capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Nesse capítulo, encontramos aí um paralelo com o livro do Apocalipse. Daniel, capítulo 3 e Apocalipse, capítulo 13, eles formam um lindo paralelo desses dois livros proféticos, apocalípticos. E hoje você vai entender um pouquinho mais desse paralelo. Mas a pergunta que muitos se fazem é: por que os amigos de Daniel passaram por uma prova tão severa? Por que hoje nós também somos chamados a enfrentar várias provas, várias tribulações? Nós iremos olhar para a Bíblia e vamos entender melhor esse assunto agora. Olha o que escreveu o apóstolo Pedro. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. O apóstolo Pedro diz que nós devemos nos alegrar em participar do sofrimento de Cristo. Mais um texto de Pedro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com esse nome. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão de Pedro. Mas se sofrer como cristão. Por que isso? Porque o sofrimento ele pode ter duas origens. O sofrimento pode ser pelo Evangelho, por sermos fiéis a Deus, por sermos honestos com Sua palavra, ou às vezes nós sofremos porque nós semeamos e agora colhemos resultados de nossa desobediência. Quando olhamos para os apóstolos que tiveram sua vida martirizada, morreram como mártires, são pessoas que morreram por amor ao Evangelho, por pregarem o Evangelho, pregar a palavra. Agora, quando falamos desse segundo tipo de sofrimento, estamos falando de pessoas que semearam a vida inteira atos de desobediência. Agora colherão os frutos. É como alguém que fumou a vida inteira e agora contrai um câncer. Existe o sofrimento por causa do Evangelho, por nossa fidelidade à palavra, e com esse sofrimento, diz Pedro, devemos nos alegrar. Mas existe o sofrimento que é resultado de nossa desobediência. Alguém que bebeu a vida inteira, depois contrai uma cirrose hepática, esse sofrimento não é que Deus lançou sobre a vida da pessoa, ele está simplesmente colhendo os frutos de um ato de desobediência que semeou ao longo de toda uma vida. Então a pergunta que tem que ser respondida é: qual é a origem do sofrimento? Se ele é o sofrimento por sua fidelidade a Deus, você deve se alegrar e glorificá-lo. Em Daniel capítulo 3, nós vamos dar sequência à história do rei Nabucodonosor. No capítulo 2, que estudamos semana passada, nós vimos que esse rei teve um sonho e ele viu uma grande e terrível estátua. Essa estátua tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro.
e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Esses metais apontavam para 4 impérios, que seriam destruídos e dariam lugar ao eterno reino de Jesus. Quando terminamos o capítulo 2 de livro de Daniel, veja a atitude de Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Assim terminou o capítulo 2 do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor, abismado com a sabedoria e com o poder do Deus de Daniel. Mas nada como o tempo para apagar as memórias. Exatamente 9 anos se passaram desde os eventos do capítulo 2 de Daniel até os eventos do capítulo 3. E esse curto espaço de 9 anos foi o suficiente para que o rei esquecesse que há um Deus no céu que revela mistérios e que governa a história do mundo. O rei logo se esqueceu. E quando chegamos ao capítulo 3, nós temos uma intenção do rei. O que fez Nabucodonosor? Uma imagem de ouro. E essa imagem tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei havia sonhado com uma estátua, com uma imagem, ele agora faz também uma imagem. No sonho do capítulo 2, a cabeça de ouro representava a Babilônia. Agora o rei faz uma imagem toda de ouro. O significado é claro: o reino da Babilônia jamais passará. Era isso que o rei estava querendo. Agora, as dimensões da estátua são apresentadas: 60 côvados de altura e 6 de largura. Essa expressão côvado, ela significa mais ou menos 50 centímetros. Essa medida bíblica é a distância que nós temos do cotovelo até a ponta do dedo maior. Isto é um côvado na Bíblia. Como o tamanho do braço de um homem pode variar, o côvado pode variar de 43 a 48 centímetros. Vamos arredondar para 50, para ficar fácil? Essa estátua tinha as dimensões decimais, ou podemos chamá-las também assim, de um sistema decimal ou sexagesimal. 60 côvados de altura, 6 côvados de largura. Por que os números 60 e o número 6? É porque os deuses da Babilônia, eles eram identificados por números, sendo o 60 o Deus maior e o 6 o Deus menor. As divindades que eram adoradas em Babilônia, todas elas possuíam números. E ao se colocar uma estátua com esse tamanho, se estava incluindo todas as deidades que haviam em Babilônia. Essa estátua toda de ouro era imponente. E então o chamado para adorá-la era o chamado para adorar os deuses que havia em Babilônia. Se nós pensássemos nessa imagem hoje, seria mais ou menos um prédio de 10 andares. Imagine uma estátua de 10 andares, toda ela de ouro. Ali estavam representados todos os deuses da Babilônia. E essa estátua foi feita justamente com o propósito de ser adorada. Olha o que diz o livro de Daniel, capítulo 3, verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
O texto continua dizendo: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. A imagem foi construída para que ela fosse adorada, porque adorar aquela imagem significava adorar todos os deuses da Babilônia. E quem não adorasse a imagem? Foi feito um decreto. Aqueles que não adorassem a imagem seriam no mesmo momento lançados na fornalha de fogo ardente. A palavra de Deus diz: qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vamos dar uma olhadinha para o capítulo 3. Quais os elementos que nós encontramos dessa história, para entendermos o paralelo com o livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós temos aqui um grande monarca. Essa é a primeira imagem que nós temos, um soberano, um senhor poderoso. O segundo elemento da história é uma imagem falsa. Depois, uma adoração forçada. O quarto, uma união entre a igreja e o Estado. E o quinto elemento, pena de morte. Esses 5 elementos presentes na história do capítulo 3, eles haveriam de se repetir em algum momento no futuro. E nós encontramos isso em Apocalipse, capítulo 13. Como eu disse no início, Daniel 3 e Apocalipse 13, eles estão em paralelo. E eu queria agora mostrar para você qual é esse paralelo. Em Daniel capítulo 3, você tem um poderoso soberano. Em Apocalipse 13, 11, aparecerá esse soberano. A palavra de Deus diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A besta que surge em Apocalipse capítulo 13, verso 11, parece cordeiro, ou seja, se parece com Jesus, tem aparência religiosa, mas falará como dragão. Quem é o dragão? Satanás. Então é um poder satânico que vai se levantar contra o povo de Deus. Segundo paralelo, há uma imagem falsa sendo adorada em Daniel capítulo 3. Em Apocalipse 13, verso 14, nós temos também uma imagem. Lá diz: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar, diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Terceiro elemento, uma adoração forçada. Em Apocalipse 13, 15, nós vemos o momento dessa adoração sendo forçada. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. E quando terminamos o capítulo 13, lá no verso 8 é dito: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então os elementos são muito claros. Um poder que se levanta, um decreto que é baixado, uma adoração que se é exigida. E agora o próximo elemento. Quem não aceitar essa adoração sofrerá sanções. No paralelo, chegamos agora à união da igreja e do Estado. O Apocalipse declara: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Aqui nós temos uma pena de morte e o Apocalipse diz: e lhes foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer
quantos não adorassem a imagem da besta. Então o quadro está agora completo. Um soberano poder que leva todos a uma falsa imagem para ser adorada, há sanções para quem não adorar, há uma pena de morte e há mais um elemento. Na história de Daniel, nós encontramos jovens que foram leais. No final do grande conflito entre o bem e o mal, a questão da adoração será envolvida, mas haverá também fiéis que não se prostrarão à imagem da besta, nem a adorarão. Antes, adorarão apenas o Cordeiro, aquele que morreu, mas vive pelo século dos séculos. Isso quer dizer que Deus tem um remanescente fiel. Assim como teve lá em Babilônia, através dos jovens amigos de Daniel, Deus tem esse remanescente agora no tempo final. Eu e você somos convidados a fazer parte do remanescente de Deus. E como podemos fazer parte desse movimento? São aqueles que são leais a tudo o que a palavra de Deus nos ensina. Estes são os fiéis filhos de Deus. Em Daniel capítulo 3, verso 8, quando os instrumentos foram tocados, aquela multidão se prostrou na planície de Dura em adoração à imagem de ouro. Mas os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não se prostraram. Daniel não está aí relatado no capítulo 3. Possivelmente ele estava em alguma viagem e não estava presente nesse evento, porque se estivesse, certamente não teria se dobrado diante dos deuses da Babilônia. Mas logo vieram os mensageiros do rei e acusaram os judeus. Em Daniel 3,12 eles dizem: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Aqui aparecem os nomes babilônicos dos amigos de Daniel. Eles são denunciados e é dito a eles, ao rei, eles não se prostraram diante da tua imagem. Aos teus deuses não adoram. Ou seja, claramente adorar aquela imagem era adorar as divindades da Babilônia. 3 jovens não se prostraram. Como é difícil ficar de pé quando todo mundo se prostra. Às vezes a multidão está caminhando para fazer aquilo que é errado. E eu e você somos desafiados a andar na contramarcha do mundo. Foi o que esses jovens fizeram. Ouse caminhar na contramarcha se o mundo caminha para a perdição. Se o mundo caminha na desobediência, ouse obedecer. Mas Nabucodonosor tinha um apreço por esses jovens. Ele poderia logo tê-los mandado para a fornalha, como havia prometido. Mas a admiração de Nabucodonosor por esses jovens, por sua sabedoria, o levou a dar a esses jovens uma segunda chance. Olha, mais uma vez eu vou pedir que todos os instrumentos sejam tocados. E quando eles tocarem, vocês devem se prostrar e se adorar. Diante dessa proposta, sabe qual foi a resposta dos jovens? Ela aparece aqui nos versos 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você consegue encontrar uma palavra mais poderosa do que esta, mais corajosa, diante do homem mais poderoso da terra, diante de um convite para adorar falsos deuses? Os jovens disseram: fica sabendo, ó rei,
que nós não serviremos aos teus deuses. Se o Deus que nós servimos quiser livrar-nos, Ele pode. Se não, nós vamos morrer. É maravilhoso pensar na fidelidade desses jovens. Mas eles pagaram um preço. O rei mandou que esses jovens fossem lançados na fornalha pelos seus mais valentes soldados. A fornalha estava tão aquecida que a Bíblia diz que esses valentes que levaram os 3, eles morreram. E o rei pensava que os 3 jovens também haviam morrido. Mas, para a surpresa dele, o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, Misael e Azarias, se manifestou mais uma vez. Palavras de Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Sim, meus amigos, Nabucodonosor teve uma visão de Jesus Cristo. Ele viu o próprio Senhor Jesus caminhando junto com os jovens hebreus no meio do fogo ardente. A promessa de Deus é: aqueles que me honram, eu honrarei. Essa história nos ensina que muitas vezes Deus permitirá que você passe pelo fogo, mas Ele vai estar com você na provação. Muitas vezes Deus não impede nós passarmos pela prova, mas Ele se compromete a estar conosco no meio da prova. E Deus é tão fiel que a palavra nos ensina que nós jamais seremos tentados além da força e o poder que Deus nos dá para resistirmos cada prova, cada tentação. O próprio Cristo veio para estar com os jovens no meio da fornalha. Você sabe que nós temos na Igreja Adventista um grupo chamado de desbravadores. São jovens de 10 a 15 anos que praticam atividades na natureza, especialidades, ordem unida, aprendem muito de civismo, buscam ser uma bênção para a sociedade. Eu trabalhei muito com os desbravadores, mas uma das histórias que eu vivenciei como desbravador foi quando, alguns anos atrás, estava participando de um campuri. Campuri é o encontro desses desbravadores. E nesse campuri, vários deles passariam pelo batismo. E eu estava responsável pela cerimônia batismal. Eu tinha em minha mão uma lista e ia chamando nome por nome para que as crianças, os juvenis, se dirigissem até o tanque para serem batizados. Mas quando eu chamei a próxima candidata, eu vi uma garota de cerca de 14 anos que chorava copiosamente. Eu me aproximei dela e perguntei se ela seria a próxima batizando. Ela disse: sim, pastor, sou eu. E eu disse: por que você está chorando tanto? Não é esse um motivo festivo para você, um momento de alegria? Ela disse: sim, pastor. Mas você está vendo esse tanque batismal? Eu disse: sim. Ela disse: pastor, depois que eu entrar nesse tanque batismal e for batizada, eu não tenho mais casa para morar. Meu pai e minha mãe me disseram de que se eu aceitar a Cristo e me batizar, eu não serei mais filha deles e nem poderei voltar para casa. Com uma coragem que só Deus pode dar, essa juvenil entrou dentro do tanque batismal e foi batizada. Quando ela saiu do tanque, dezenas de desbravadores a abraçaram e eles choraram por mais ou menos uns 10 a 15 minutos. E enquanto eu testemunhava a cena, eu pensava comigo: aí está sua nova
família. Os anos se passaram e eu fui até um dos nossos colégios internos, lá na cidade de Colatina, no Edessa, para fazer uma semana de pregações. Eu contei essa história da fidelidade dessa garota, que passou pelo batismo a custo de perder a própria família. E quando terminou a programação, uma jovem veio falar comigo e disse: pastor, o senhor está lembrando de mim? Eu disse: não. Pastor, eu sou a jovem da história que você acabou de contar. Eu disse: é você mesmo. E o que aconteceu depois do batismo? E ela me disse: pastor, eu cheguei em casa com minhas roupas molhadas. Meu pai abriu a porta e ele fez apenas uma pergunta: você se batizou? E quando eu respondi que havia me batizado e ele viu minhas roupas molhadas, ele simplesmente disse para mim: você não é mais minha filha e não mais mora nessa casa. Fechou a porta e não deixou que eu entrasse. Algumas famílias da igreja me acolheram. E depois de um tempo, eu vim parar aqui, nessa escola, onde eu estou agora estudando. Depois que eu conheci o final da história daquela garota, que esteve disposta mesmo a perder a casa, o lar, a família, por amor ao Senhor Jesus, eu tive vergonha de certas atitudes, de certas decisões que eu tomo. Eu e você precisamos ser leais ao Senhor, mesmo em meio à prova. Sabe o que vai acontecer? Deus promete honrar. Deus promete estar conosco. A promessa é: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sim, meu amigo, sim, minha amiga, esta é a promessa para todos nós. Se formos leais, Deus cuidará de nós, como cuidou dos amigos de Daniel, como cuidou dessa garota. Sim, meu amigo, sim, minha amiga, eu e você hoje estamos sendo chamados para sermos leais ao Senhor, mesmo quando passarmos pela prova do fogo. Talvez hoje você não veja a solução para o problema que você está vivendo. Talvez hoje você esteja passando por uma prova tão severa que não consiga ver solução diante dos olhos. Mas lembre-se, o Senhor vai estar com você, mesmo na fornalha de fogo ardente. Confia nele e ele vai cuidar de você. Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela certeza que a Tua Palavra nos dá hoje, de que nós jamais seremos tentados além de nossas forças. E mesmo quando passarmos pelo fogo, as chamas não arderão em nós, ou quando passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Obrigado por Tua fidelidade e por Teu cuidado. Nos ajude a Te amar e Te servir todos os dias da nossa vida e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.